Olá, amados alunos! Essa é a correção completa do PET 1 2021, semana 3, terceiro ano, Química. Eu sou o professor TH e irei conduzir essa correção junto de vocês. Essa atividade está na página 58 do PET 1. Amados, caso você queira ver uma solução resumida, você pode acessar o nosso parceiro, o canal Geografidades, ou clicar no link que aparecerá na descrição desse vídeo. Sem delongas. Amados, estava editando o vídeo da resumida, inclusive, né? Eu tive que desligar um negocinho aqui. Vamos lá. Questão 1. Amados, nós temos uma reação química. Qual reação química? Essa danadinha aqui, sendo A, B, C e D maiúsculos os componentes e A, B, C, D minúsculos o quê? Os coeficientes que os acompanham. A partir disso, fala que está no equilíbrio químico, né? A constante de equilíbrio é essa danadinha aqui, e faz algumas afirmações. Vamos a elas. Letra A. Quanto maior for o Kc, maior será o rendimento da reação. Isso está certo, mas menor está errado. Professor, por que está errado? Gente, porque olha só, se eu aumentar o Kc, um Kc grande, quer dizer o quê? Que eu tenho o quê? Esse produto do numerador tem que ser grande. E se ele é grande, o que acontece com o rendimento? O rendimento alfa, ele é o quê? Ele é o quê? Ele tende a 1. Ele tende a 1, a 100%. Por quê? Porque meu rendimento da minha equação está render mais, está formando mais nego. Você está entendendo? Está formando mais produto e formando menos reagente. Correto? Então, né, professor, esse trem tem a ver com cinética química, é claro. Você lembra que V1 igual o quê? K1 vezes a concentração de quem? Da reação direta. Quem é a reação direta? Essa daqui. Essa é a nossa reação direta. E V2, que é a nossa reação indireta, já é o caminho contrário, que é K2 vezes concentração de quem? De quem, amados? De D aqui, C aqui também, aqui minúsculo. Quando acontece o equilíbrio? Quando essas velocidades V1 igual a V2. Beleza? Não, vou demonstrar no outro item qual que seria, eu vou demonstrar o Kc no outro item. Enfim, continuemos, amados, continuemos. Letra B, Kc depende. Depende ou não depende da temperatura? É claro que depende, amados. Essa é a equação de Van Hoff. A equação de Van Hoff, sendo que K2 é o quê? K2 é 1 sobre Kc, acredite se quiser. Iremos demonstrar isso aqui. Isso daqui, tá? 1 sobre Kc, não essa coisa horrível aí que é a equação de Van Hoff. Tá bom, amados? Ok? Mas grave isso. O Kc depende da temperatura. Depende. Claro que depende aqui. Se eu tirar um MC disso aqui, vai dar o quê? T2 menos T1. Opa. Menos T1 dividido por T1 vezes T2. Então, observe, T2 é a temperatura final e T1 a temperatura inicial. Continuando. C. Gente, deu um pulinho aqui. Vamos fazer algumas observações. Aqui, ó, foi o que eu falei. As taxas de desenvolvimento, quando elas forem iguais, direta e inversa, o Kc é zero. Gente, não. Não. Quando isso ocorre, o que acontece? A reação... O quê? A reação, né? O equilíbrio químico é atingido. Equilíbrio químico atingido. É atingido. E não que o Kc é o quê? Igual a zero. Para ele ser zero, é só o começo da reação. É só quando tem produtos não formados. Né? Imagine, isso aqui tem que ser zero. Produto numerador, um desses dois tem que ser zero para o Kc ser zero. Eu falei que V1 igual a V2, não é isso? Quem é V1? K1 vezes concentração de A vezes concentração de B elevado a coeficiente igual K1 aqui, né? K2 vezes concentração de A. Não, né? C. Perdão, amados. Concentração de C elevado a C. D. Opa, faltou espaço ali.
Olha só o que eu vou fazer. Vou mandar o K2 dividindo. E esse cara aqui, vou mandar esse cara dividindo e esse cara para cá dividindo. O que vai acontecer? K1, vou fazer assim, ó. KC igual a K1 sobre K2 igual a quem? Igual a concentração de C elevado a C vezes concentração de D elevado a D dividido por A elevado a A vezes B elevado a B minúsculo. Aí, ó, o nosso KC. É assim que a gente encontra o KC, amados. Amados, então essa alternativa está errada. KC depende das concentrações da quantidade iniciais? Não, depende das quantidades o quê? Depende das quantidades no equilíbrio. Amados, por que no equilíbrio? Porque no inicial, quanto que é o produto inicial? Zero. Nem começou a reação. Como é que... O KC ia ser zero. Aí ia ter KC igual a zero. Entende? É uma questão pega trouxa, pega inicial. Não é no inicial, é no equilíbrio. Depois que acontece, né, a estabilização entre as velocidades diretas e inversas. Quanto maior o valor de KC, maior a concentração dos produtos. Beleza? Olha lá eles aqui no numerador. Perfeito. É isso mesmo. Gabarito, né? Gabarito, voltando lá, é de energúmeno. Acho que eu não coloquei A de amados, é de energúmeno, não. Perdão, amados. Amados, aqui pede para explicar o que? Detalhadamente. Vamos explicar detalhadamente os 3 fatores principais que alteram o equilíbrio. Primeiro deles, né, concentração, temperatura e pressão. Primeiro ponto, vamos pensar nessa reação. Um exemplo lá do Ricardo Feltri. Quando você adiciona um participante, o que você tem que fazer? O princípio de Le Chatelier fala que quando você altera, o impacto de externo, entende? Uma perturbação externa no equilíbrio, o que vai acontecer? Olha só, a natureza vai fazer algo contrário do que você fez para voltar para o equilíbrio. Exemplo, eu tenho muita energia, dei muita energia para você que está aí, né, no Covid, né, vendo essa aula que está só comendo, bebendo e dormindo, né, engordando. Para você, olha só, se eu te dou muita energia, o que a natureza deveria fazer para estabilizar, para você manter o peso estável? Amados, eu tenho que fazer exercício físico. Você tá entendendo? Eu tenho que fazer exercício, tenho que queimar mais. Entende? Se eu agora não estou fazendo exercício físico, o que eu deveria estar fazendo? Comendo menos. É uma lógica para manter estável a faixa de peso. Vou dar um exemplo de carrinhos. Imagine pessoas deslocando de uma cidade para outra. Só tem 2 cidades no mundo, pense assim, e elas se deslocam entre si. Quando vai uma para cá e uma para lá, beleza. Normal, o fluxo está mantido. O problema é o seguinte, imagine só, sabe, que agora a prefeitura resolva, entende, diminuir impostos de algum lugar. Gente, eu vou para lá, vou pagar menos imposto, eu vou para lá. E aí? E aí que vai ter um deslocamento do fluxo. O que a outra cidade vai ter que fazer? Gente, vou ter que criar mais emprego para ver se vem gente para cá. Ué, não consigo diminuir o imposto, eu vou ter que criar mais emprego. Então você tá vendo? Tem que fazer a situação contrária. Aqui é a mesma coisa. Se eu adiciono um participante, por exemplo, ácido acético, eu adiciono mais, eu tenho que consumir esse cara. Como é que eu consumo? Favorecendo a reação o quê? Direta. E se, por exemplo, eu tiro água, menos água, o que eu tenho que fazer? Favorecer a reação direta. Vou até apagar aqui, colocar aqui do lado. Tiro água, por quê? Porque eu tenho que aumentar a quantidade de água para manter o equilíbrio. Obviamente, se eu aumentar a quantidade de água, eu vou acabar consumindo reagentes. E se eu adicionar acetato de etila, o que acontece? Tenho que consumi-lo. Reação contrária, inversa. Tem um exemplo lá do Ricardo Feltri, que ele fala o seguinte, nós temos essa reação aí, ela atinge o equilíbrio, aqui, né, esse ponto é o primeiro equilíbrio, que ele chama, que nós temos o primeiro equilíbrio.
E aí, ele perturba esse equilíbrio, fazendo o quê? Adicionando ácido. Então, o que, que vai, vai acontecer? Vou diminuir a quantidade de ácido. Vou diminuir, tenho que consumi-lo. Automaticamente, quando eu diminuo a quantidade de ácido, também diminuo o quê? A quantidade de álcool. Por quê? Porque o álcool reage com esse ácido. Eu só adicionei ácido, mas vai afetar. Mas e aí? Eu favoreci o lado direto. Não foi isso? Olha lá, o lado direto. Favoreci o lado direto. Quando eu adicionei ácido. Então vou ter mais produtos. Então vai aumentar o quê? Vai aumentar a quantidade de produtos. Ele fez isso aqui porque essa reação é tranquila. Os coeficientes são o quê? 1 e 1. Perfeito? Agora vamos falar da pressão. A pressão ela vale apenas quando tem o quê? Gás, formação de gás nessas reações. E aí, né, observamos o quê? Vamos pegar esse exemplo aqui. Qual a quantidade de gás? Gás a gente vê o que aqui? Estados da matéria aqui, gasosa. Aqui tem 4 volumes de gás. E aqui tem 2 volumes de gás. Se eu aumentar a pressão, o que a natureza vai fazer? Gente, gás que faz pressão atmosférica. Ah, mas tem a pressão marítima. Isso é outro caso. Mas é porque depende da quantidade de água. Né? Num recipiente fechado, quem faz a pressão é quem? O gás. Gás que dá pressão. E aí? E aí, amados? Que eu vou aumentar o gás. Aqui eu tenho 4 volumes. Aumentar a pressão. O que eu tenho que fazer? Diminuir a quantidade de gás lá dentro. Então tem que favorecer qual lado? Se eu aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão, tem que favorecer, nesse caso aqui, tá? Eu tenho que deslocar o equilíbrio para onde? Para a direita. Tem que consumir esses 4 volumes. Tem que formar o quê? 2 volumes, que é menor. E se eu reduzir essa quantidade de... Se eu reduzir a quantidade de pressão... Gente, aí eu tenho que ter mais pressão. A natureza vai fazer querer ter mais pressão, favorecendo o quê? O lado inverso, o lado do 4V. Aqui é do lado 2V. Então, a reação direta. Aqui é a reação direta. E aqui é o quê? A indireta. Beleza? Tudo bem até aí? Se você está gostando dessa correção, destrua o botão de like, clique no sininho de notificação. Inscreva-se. É importante para o canal. Continuando. Temperatura. Já falamos lá da equação de Van Hoff. Amados, olha só. Olha só. Quando eu mexo na temperatura, aumentei a temperatura, ou seja, aumentei o grau de vibração das moléculas. A natureza vai tentar tirar calor. Como que ela tira o calor? Favorecendo o lado que absorve calor. Quem absorve calor? O lado endotérmico. Ok? Ou seja, aquele que tem o ΔH maior que zero. E se eu diminuir a temperatura, eu tenho que favorecer o lado que? O lado exotérmico, ΔH menor que zero, porque o lado exotérmico libera calor para o meio. Eu tirei temperatura, então eu tenho que mandar energia para esse meio, para ele tentar aquecer novamente, para manter. Beleza? Aqui tem um esqueminha maroto, né? Você pode escrevê-lo aí para você não se perder. Continuando. Agora nós temos o quê? Um recipiente fechado. Para que ele colocou fechado? Para falar que entrou em equilíbrio químico. Observou-se que a concentração de um dos componentes foi aumentada progressivamente. Ou seja, ele foi aumentado. Antes o quê? Não parece que não tinha nada. Foi aumentando, então ele ia até chegar o quê? Até chegar à estabilização, ou seja, ao equilíbrio. Perguntou qual é esse componente. Amados, reagente. Reagente seria o quê? Se ele fosse o quê? Diminuído. Esse seria quem? Seria o reagente. Então, não. Intermediário. Intermediário ele é consumido, depois ele é formado. Então, não vai nos ajudar aqui, não. Ele é consumido, depois formado, né? Ele forma, depois é consumido, ele some depois. O produto, gente, é esse mesmo. C de Cincinnati, produto, no começo não tem nada, depois eu vou crescendo até estabilizar. Catalisador, gente, falamos do catalisador
Foi semana passada? Não, eu tô gravando tanto vídeo que eu até esqueci. Amados, o catalisador, ele consome e desconsome o processo. Ele entra X, aparece um intermediário lá no negócio, depois ele volta o que era antes. Falei até do CFC, né, que destrói a camada de ozônio. Ele vai lá, destrói a camada de ozônio, depois é liberado novamente para destruir mais. Catalisador não. Inerte, gente. Gás nobre, pensa no gás nobre, é inerte, ou seja, nem reage, nem entra. O N2, por exemplo, não é inerte com nossas células. Tanto faz, tanto fez o nitrogênio lá no ar. Ele não oxida nem nada com nossas células. Ele é tranquilão. O que oxida faz oxidação, combustão, a nossa respiração celular é quem? O O2. Gabarito C de Cincinnati. Vamos falar aqui, ó. Olha só, produtos vão crescendo até chegar ao equilíbrio. Aqui, ó, não aumenta nem cresce. Reagentes são consumidos. Reta paralela ao eixo. Ao eixo que? X ou T, os eixos das abscissas. Aqui são exemplos de quando o quê? Quando os dois são iguais, olha lá o que acontece. Lindo. Agora quando o produto é um pouco menor do que o reagente. E aqui quando é maior. Tá vendo? E aí? Que aí são as possíveis situações. Gabarito C de Cincinnati. Almados, foi isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, destruir o botão de like, clicar no sininho de notificação. É muito importante para que eu continue produzindo conteúdo, para vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se não tiver dúvida, deixe também que eu respondo-os. Tá bom? E se quiser correção resumida, vá lá, canal Geografidades, a nosso parceiro. Tá bom? E lá eu faço correções resumidas também. Amados, foi isso. Até a próxima aula. Abraços e bons estudos!